Personal, você já teve algum aluno ou tem algum aluno que apresenta hérnia de disco, né? Seja uma protusão ou a extrusão discal, e você fica meio receoso, com medo de atender esse aluno por talvez acontecer alguma coisa com ele? Se isso acontece com você atualmente, fica aqui comigo até o final dessa aula que você vai ver que treinar alunos que apresentam essa condição na região da lombar não tem dificuldade nenhuma. Mas antes da gente ir para a aula, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber a notificação sempre que uma nova aula for lançada aqui. Chega de papo, edição, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Meus pequenos gafanhotos mancos do deserto. A hérnia de disco é uma condição, geralmente, que acontece na coluna lombar, né, dos nossos alunos, dos pacientes, tá? E que pode ou não estar relacionado a dor, desconforto na região da lombar, com possíveis reflexos de parestesia, de formigamento, de perda de força, atrofia, que pode irradiar para o membro inferior na região posterior, então passando pelo glúteo, pelos isquiosurais, na parte posterior da coxa, ainda tem a panturrilha. E geralmente, né, quando a hérnia de disco, tá? Quando a hérnia de disco, ela acontece aqui na região L5, S1, geralmente, né, quando pinça os nervos que estão nessa região específica, nessa transição lombar sacral, o aluno geralmente vai relatar um desconforto, um pinçamento, né, aquela fisgada, por assim dizer, na região ali posterior do glúteo e irradiando para a parte posterior da coxa e talvez indo até ali a panturrilha através do nervo ciático, tá? Se for, por exemplo, entre o disco que está aqui entre L1, L2, L3, L4, L4, L5, tá? O que pode ser? Essa região de desconforto vai ser mais nessa região superior aqui na pelve, na região logo ali na nossa virilha, tá? Na região na parte anterior da coxa, na região mais medial da coxa, podendo irradiar pela parte da frente da tíbia, né? Da nossa famosa canela, tá? Então, de qualquer forma, independente da região que essa hérnia se encontra, por que é mais comum a gente encontrar o herniamento do disco entre L4 e L5 e L5 e S1? Porque esses são os discos que são maiores, têm maior quantidade de líquido e permitem maior movimentação, mais mobilidade. Quanto mais móvel for o disco, mais suscetível ele estará a alguma possível lesão por excesso de carga sendo direcionado para ele de forma repetitiva, principalmente mediante um mau alinhamento da curvatura da coluna lombar. E basicamente, gafanhoto, o que é um disco herniado? Um disco herniado é quando basicamente, eu vou fazer a compressão aqui, ó, você vai ver que aqui atrás, o núcleo que está dentro do disco, que é essa estrutura vermelha, aqui a gente tem a vértebra superior, a vértebra inferior e o disco intervertebral que fica entre essas vértebras. E esse disco ele permite justamente, né, a movimentação de uma vértebra sobre a outra, então permite a movimentação da coluna e serve como amortecedor para absorver as cargas compressivas, né, ou de forma axial ou até de cisalhamento, e permite que essa carga ela seja o quê? Ela seja absorvida por esse disco e dissipada de forma por igual em todas as regiões do disco, através, né, dissipando essa energia pelas vértebras adjacentes, né, pela estrutura óssea. O disco intervertebral, ele hernia quando o núcleo pulposo líquido que está dentro dele, ele sai para uma determinada região, geralmente é posterior, a parte posterior da vértebra, ou posterolateral. Então, quando esse disco ele sai, e como você pode ver, esse modelo anatômico ele foi feito para que o deslocamento seja posterolateral, ou seja, você vê que quando aperta, ele sai nessa região aqui, ele não sai estritamente em direção aos processos espinhosos, tá? O processo espinhoso, ele sai em direção basicamente ao processo transverso, então ele sai posterolateralmente, tá? Então, nessa direção aqui, tá? Então, quando ele sai, quando ele meio que empurra o ânulo fibroso do disco, né, que são as fibras que sustentam esse líquido ali dentro, quando ele vai empurrando, né, esse ânulo fibroso em direção posterolateral, ele pode extravasar, e quando esse núcleo extravasa, ele vai empurrar, né, tá vendo esse ligamentozinho amarelo? Né? Então, os nervos adjacentes que passam aqui no canal medular, que passam aqui na região posterolateral das vértebras, esse núcleo ele vai pinçar, né, esse complexo nervoso,
tá? E a partir do momento que ele pinça, ele comprime esse nervo, ele aperta esse nervo e pode esmagar ele contra a vértebra e isso causar o reflexo de dor, ativando os nociceptores, receptores nocivos. E aí, o sujeito ele pode relatar o desconforto na lombar, onde qualquer movimentozinho ele já sente, ele trava, né, e até respirar, quando o sujeito está numa crise de hérnia, até respirar pode causar esse desconforto. E eu digo isso porque eu já tive diversos alunos que passaram pela minha consultoria online, alunos que estão na consultoria online atualmente e quando eu atendia de forma presencial, sendo personal trainer, de 2018 até final de 2019, então 2 anos, do começo de 2018 a final de 2019. Eu tive um aluno com a condição tanto quanto peculiar. Antes de passarmos para a parte mais importante desse vídeo, eu estou passando só para te lembrar que dia 11 de janeiro eu vou fazer a aula inaugural da minha pós-graduação em reabilitação de lesões e correção postural. Se você quiser participar ao vivo dessa aula inaugural, clique no link que está aparecendo na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição. Ele apresentava o herniamento do disco em todos os discos intervertebrais lombares. Então, de L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5 e L5, S1. Tá? Todos os discos intervertebrais lombares, eles apresentavam, né, esse herniamento. E ele tinha, inclusive, um abaulamento discal, que já não causava um reflexo de dor tão grande assim em algumas vértebras torácicas. Ele apresentava também reconstrução em ambos os LCAs, menisco medial. Ele apresentava bursite em ambos os ombros, lesão no manguito rotador em ambos os ombros, já tinha feito cirurgia em ambos os ombros, ou seja, um sujeito que aparentemente ele apresentava uma condição a essas lesões comuns nessas estruturas meio que de forma hereditária, então não podemos desconsiderar esses fatores nesses alunos. Por experiência própria, de ter atendido já diversas pessoas com essa patologia na coluna lombar, eu meio que já estudei bastante sobre isso para conseguir atender esse tipo de paciente. E eu digo que você, aluno, né, paciente, aluno, eu digo que você não precisa ter medo, porque geralmente o fator que está bastante ligado à possível chance desse disco herniar é a coluna lombar do teu aluno flexionar, ou seja, ele perder essa lordose natural, essa curvatura em extensão. E quando ele perde, o que é que acontece? Imagine que aqui a gente tem uma lordose natural. Tá? Tem uma lordose natural, curvatura em extensão. Esse aluno aplica uma carga axial, sustentada nos ombros ou acima da cabeça. E aí essa carga, mediante um bom alinhamento da lombar, ele vai apertar e você vê que não tem o extravasamento do núcleo. Em nenhuma das regiões o núcleo está extravasando. Por quê? Porque a pressão, essa força está sendo exercida sobre a coluna bem alinhada. Quando o teu aluno perde a neutralidade, né, a lordose fisiológica da lombar, ela retifica ou ela até flexiona mediante uma carga axial ou uma carga sustentada nas mãos com o tronco inclinado. O que vai acontecer? A lombar vai flexionar, ela vai fazer isso aqui, vai flexionar. E você percebe a partir disso que a maior compressão está vindo para a face anterior do disco intervertebral. E quando a gente tem essa compressão na face anterior, o disco, o núcleo pulposo, ele é obrigado a ir para trás. Se você pegar, imagina um balão de festa. Se você apertar ele na frente, ele vai expandir atrás. É a mesma coisa que acontece aqui. Quando a lombar flexiona, ou seja, imagine que aqui tem uma lordose natural. Aplico a carga axial, ok. Se o aluno flexionar a lombar, ou seja, o famoso casco de tartaruga, se ele flexionar essa lombar, por exemplo, durante a fase excêntrica do agachamento, ele faz uma retroversão pélvica excessiva. No levantamento terra, ele sobe com a lombar flexionada. Então, a gente tem a carga axial e a outra a carga sustentada nas mãos à frente, que gera um braço de torque grande para a lombar. Então, a lombar flexiona, vai haver uma compressão excessiva na face anterior e eu vou bem de leve, eu vou apertar a carga aqui na face anterior e olha aqui, só um ligeiro aperto, você vê que o núcleo, ele automaticamente extravasa em sentido posterior superior. Agora imagine isso de forma 1, 2, 3, vamos lá, levanta, 4, 5, agacha, 6, 7, 8, 9, 10, vezes 3 séries, vezes 4 séries, vezes 10 séries na semana, vezes 40 séries no mês, 500 séries no ano, aumentando a carga gradativamente, esquecendo o polimento da técnica. O que pode acontecer, lembre-se que eu não estou afirmando nada, o que
pode acontecer é justamente isso. Chegar a um ponto esse padrão de movimento repetitivo com grande adição de sobrecarga mediante mau alinhamento da lombar, o núcleo ir constantemente apertando o ângulo fibroso até o ponto dele afrouxar, permitir o extravasamento desse líquido até ele fissurar o ângulo fibroso, o líquido de fato sair e ficar constantemente pinçando essa região, ou seja, os nervos adjacentes locais. E aí, obviamente que os profissionais que estão de fato habilitados no primeiro momento para tratar com esses alunos / pacientes são os médicos ortopedistas e especialistas em coluna e os fisioterapeutas. Mediante a lesão instalada, ele vai precisar reabilitar. Quem reabilita é o fisioterapeuta. Então, uma vez que ele fez o exame, teve o diagnóstico de hérnia de disco, o ortopedista passou as orientações para o fisioterapeuta vai lá, o fisioterapeuta ele sabe o que ele vai fazer, ou espera-se que ele saiba, então ele reabilita primeiramente esse paciente / aluno. Uma vez reabilitado, o aluno está conseguindo já ter uma melhor qualidade de vida, talvez essa hérnia de disco ela possa ter sido absorvida. Geralmente a extrusão discal tem um percentual maior de chance de reabsorção pelo próprio organismo, então ela se autocurar, entre aspas, de certa forma, tá? Diferente do abaulamento, tem menos chance. E aí, uma vez ele tendo essa reabilitação primária ali, foi autorizado aí para a musculação, treinamento de força, adição de sobrecarga em padrões de movimentos repetitivos. O profissional de educação física, ou seja, você, eu, todos nós, temos que dominar pelo menos o básico da biomecânica na prática, que basicamente é você dominar a anatomia e a cinesiologia. Por quê? Para que você, no momento da orientação quanto à execução de qualquer movimento da musculação, o aluno execute com precisão. A precisão de um movimento, ela é peça-chave no processo de melhora da saúde e da integridade dos tecidos. A imprecisão vai afetar da mesma forma, só que contrária, prejudicando a saúde dos tecidos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, pequeno gafanhoto? Lembra o que eu falei no começo? A neutralidade da lombar é o que garante, né, as curvas da coluna. Cifose torácica, lordose cervical, lordose lombar. A manutenção desse alinhamento ideal da coluna aqui, ó, ele é peça-chave para quê? Mediante a sustentação de carga em mãos ou carga axial, a coluna possa, e os discos intervertebrais, absorver essa carga e dissipar de forma equilibrada entre o próprio disco, entre as vértebras adjacentes, sem que um ponto específico sofra mais sobrecarga, que é o que acontece mediante mau alinhamento da lombar. Entende? Então o que você tem que se preocupar com alunos que apresentam essa condição é simplesmente que eles treinem mantendo um bom alinhamento da coluna. For fazer um agachamento e o sujeito não tem mobilidade ou flexibilidade o suficiente para descer de forma profunda, limita um agachamento parcial para que ele consiga manter a neutralidade da lombar. Vai fazer um levantamento térrico, o teu aluno homem, e levantamento térrico é um excelente exercício para quem tem hérnia de disco, porque geralmente pode causar uma fraqueza por inibição artrogênica ali dos músculos paravertebrais e demais músculos acessórios da região, até do próprio glúteo, complexo do glúteo. Se ele não consegue sair da barra no chão porque a lombar flexiona e ele não tem flexibilidade suficiente, está com restrição na mobilidade do quadril, essa restrição da mobilidade do quadril vai passar por um excesso de movimento acessório lombopélvico, que a gente não quer. Então você coloca um step em cada lado no levantamento terra para subir essa barra, afastá-la do solo e ele reduzir então essa flexão de quadril e ao reduzir a flexão de quadril, afrouxar adutores isquiosurais, permitir uma melhor manutenção da lordose fisiológica para a execução das próximas repetições que virão com sobrecarga. E assim se sucede em vários exercícios. Por exemplo, hack linear. O aluno vai fazer o hack linear, carga axial. O banco ali vai servir para que o aluno tenha a propriocepção de saber que a lombar está fora do banco. Como é que a gente sabe que a lombar está neutra? 1 a 2 dedos de distância a lombar fica do banco. Então a lombar não encosta no banco. 1 a 2 dedos fora garante a neutralidade da lombar. O aluno vai ficar sentado numa máquina. Como é que a gente sabe que a lombar vai estar neutra? Quando o aluno senta com a pelve sobre a tuberosidade isquiática. Os ossinhos pontudos aqui, ó. Esses ossinhos pontudos aqui, ó. Isso aqui é a tuberosidade isquiática. Quando o aluno, exatamente, quando o aluno senta sobre a tuberosidade isquiática, a gente tem o quê? Uma neutralidade da lombar. Quando ele senta em retroversão, ele basicamente vai sentar sobre
o cóccix e flexionar a lombar. Quando ele sente anteversão excessiva, né, ela vai sentar sobre a sínfise púbica, podendo desenvolver até pubalgia. Então, a neutralidade da lombar em posição sentada orienta que o aluno sente sobre a tuberosidade isquiática. Perfeito? E no mais, você tem que estar sempre lidando com a equipe multidisciplinar. É você, é o fisioterapeuta, é o médico ortopedista. E você precisa se atentar a esses pequenos detalhes na musculação. E eu sugiro você avaliar como é que está o nível de controle do aluno de ativação, solicitação do complexo do glúteo para a extensão do quadril. Geralmente, mediante a fraqueza de glúteo máximo para estender o quadril, a gente pode encontrar um excesso de ativação em isquiosurais e adutores, assim como também de músculos paravertebrais. Então, o fortalecimento do complexo do glúteo é de extrema importância para pessoas que apresentam patologias na coluna lombar, patologias no quadril e até, de forma como estabilizador global, patologias na articulação do joelho. A força dos músculos paravertebrais, o seu nível de hipertrofia ou atrofia também pode estar diretamente ligado a isso. Por quê? Mediante paravertebrais fracos e isquiosurais dominantes, encurtados, assim como o adutor magno, e complexo do glúteo fraco, a tendência é uma pelve em retroversão. A pelve em retroversão retifica a coluna lombar, ou até a flexiona, por exemplo, no padrão postura dorsoplano ou postura Swayback. Então, a avaliação postural completa e testes específicos funcionais de força muscular, flexibilidade, até dominância ou hiperatividade, são de extrema importância para você ter assertividade no momento da prescrição e em como você vai atuar com esse aluno dentro da academia, dentro do treinamento resistido, para que você possa, de fato, terminar, entre aspas, a reabilitação que o médico e o fisioterapeuta começaram. Então, fica basicamente em tuas mãos o sucesso do seu aluno, ou o seu sucesso ou insucesso. Então, você precisa dominar esses campos básicos para atender esses alunos. Eu acho que vocês perceberam que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então é isso, meus queridos. Se vocês gostaram dessa aula, lembra de deixar o like, comenta a tua opinião, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que a nova aula for lançada. E editor, deixa o meu Instagram aqui, então, @JoãoFranken, segue lá no Instagram, tem sempre conteúdo todos os dias, seja no feed, seja lá no meu history, principalmente, e também o Instagram da minha empresa, @EliteFormações, para você ficar por dentro das nossas pós-graduações, nossas formações online, nossa escola, e em breve, dia 11 de janeiro, vai vir a nossa nova pós-graduação em reabilitação de lesões e correção postural com os melhores professores, fisioterapeutas, doutores, PhDs, profissionais de educação física no Brasil. É isso, meus queridos, até a próxima aula.